Muito interessante, né? Muito rica essa nossa conversa aqui. Mas e nos dias de hoje, professor Paulo? Como que as meninas estão vivenciando esse conto de fadas, né? Porque os adolescentes vivem aí há muitas horas do seu tempo com a tela do celular, né? Deslizando ali, buscando novos contos de fadas, seria? Eu acho que tem, resgatando essa pergunta inicial, tudo está conectado, inclusive é uma palavra do momento. Do hoje, né? Com hoje. E na verdade, eu acho que esse mundo da fantasia, ele se deslocou das páginas do livro para as páginas virtuais das redes. Então ali a gente consegue visualizar, às vezes até de forma cruel, uma certa necessidade da menina se adequar aos padrões vigentes, ou seja, as pessoas mais seguidas do Instagram, como essas meninas se vestem, como elas falam, e elas tentam emular esses comportamentos. Do mesmo modo que talvez algumas meninas que estavam sendo educadas na Idade Moderna tentavam emular o comportamento das princesas dos contos, não é? Então, na verdade, esse simulacro de realidade que é a rede social, ele talvez impregne de uma forma ainda mais cruel um certo estereótipo, um certo jeito de ser, de viver, de como falar, do que pensar, do que os contos de fadas faziam. De definir, né? Exatamente. A forminha que o porque os contos de fadas, ser. Por pior que sejam, a literatura é aberta à interpretação. Claro. Né? Então você pode alegorizar um conto de fadas, né? Tirar da letra, da leitura fria, literal, né? E tentar levar aquilo para um plano mais conotativo. Agora, quando você pega uma rede social, que ali é uma realidade virtual, que também é uma fantasia, não é? As pessoas tentam se espelhar por padrões que elas considerem mais apropriados, popularizantes. Porque nem tudo que está ali é de fato Exatamente. que aquela blogueira usa, Exato. que ela veste, que eu ela não preciso ser, mesmo. eu preciso parecer. Né? Se eu parecer ser, já é o que importa nessa realidade. Talvez seja por isso também que o Instagram tirou todas as curtidas, você não consegue visualizar muita coisa agora, né? Uhum. Deu uma modificada justamente porque estava a busca pelo retorno era o que as pessoas queriam. Então você toma o número de curtidas, é o índice da sua popularidade. Não é necessariamente o índice da popularidade. É o índice de quantas pessoas estão comprando o que você está querendo vender. Uhum. Não é necessariamente que as pessoas te amam de verdade. Então o índice do amor tinha sido modificado pelo índice da quantidade de curtidas, de pessoas que deram like no Facebook e coisas parecidas. Isso é interessante. Há um autor chamado Neil Gaiman, ele não é um filósofo, mas ele escreveu um livro chamado Deuses Americanos. E ele falando nesse livro, ele diz assim: os antigos deuses foram trocados por novos deuses. Uhum. Na sala de todo americano, e a gente sabe muito do American Way of Life, né, do modo americano de ser, em cada sala existe um novo deus. Né? O novo deus, na época, quando ele escreveu a primeira edição do livro, era a televisão. Agora é o Instagram, as mídias sociais, né? Então, o Gaiman, num discurso dele há pouco tempo atrás, falando da atualização que ele está fazendo no livro dele, antes dele ser lançado pela Amazon e etc., em filme, ele diz assim: hoje em dia, e ele fala inclusive dos contos de fadas, porque muitos deles, uma das personagens que ele cita são os Grimm, dentro do livro, no livro dele, que fala das fadas. Ele diz: a batalha que existe é as fadas dizendo nós perdemos popularidade. Sim, sim. Nós perdemos. Thor, os deuses, Odin, os outros deuses, eles falam: nós nos encontramos às vezes para bebermos juntos, porque somos os únicos que nos restamos. Uhum. Hoje em dia, os novos deuses é a convergência, a conectividade, a falsidade de uma realidade inexistente. E que prejuízo você está trazendo para a vida dos nossos porque adolescentes, eu acho exatamente. Interdita a abstração. Então, Fantástico. Por que já não dá mais para eu ler com a mesma capacidade crítica diante de um certo conto de fadas ou perceber essas figuras mitológicas como símbolos ou como arquétipos de outras coisas? Porque eu perco a minha capacidade de abstrair. Então, eu já não vivo mais no mundo digamos assim, dos símbolos. É a realidade palpável. Então, eu posso tirar uma foto, colocar vários filtros nessa foto, em que eu não sou aquele que está ali naquela foto. Criar um personagem. Exatamente, mas aquele é um simulacro meu, talvez como eu gostaria de ser e como eu gostaria de ser visto perante a sociedade. O que eu acho muito mais grave
do que os contos de fadas, exatamente, que são possíveis de abstração. Exatamente, porque no conto de fadas a gente consegue abstrair. Agora aquilo ali, inclusive tem reportagens bem recentes, deram até o nome de uma certa doença às pessoas que estão indo procurar cirurgias plásticas com fotos de si mesmas com filtros. Então eu quero ficar assim, ela mesma, só que com filtros de rede social. Porque você tem alguns programas agora que você se autodesenha, né? Autodesenha. Eu acho isso muito interessante e perigoso. E essa falta de capacidade de transpor o irreal para o real é o que eu vejo como sendo um dos grandes perigos dos novos contos de fadas. Sim. Esses novos contos de fadas, as mídias sociais, elas estão impedindo, justamente pela perda da capacidade de abstração. E por quê? De um lado é a própria pessoa, ou seja, subjetivo, ou seja, a pessoa ela não consegue mais abstrair e identificar o que é real e o que é irreal. E nem os perigos, né? O que é perigoso e o que não é. E aí, por outro lado, tem um outro problema, que é o objetivo. Quem apresenta, os autores dos contos de fadas, eles não vendiam os contos de fadas como verdades. Eles entendiam, falavam, olha, isso aqui é uma realidade fantástica. Sim. Isso é uma maneira de enxergar, até com suas críticas, etc., mas cheios de simbolismos míticos, místicos, fantásticos, fabulosos. Mas hoje não, as pessoas elas se apresentam, os digital influencers, eles se apresentam nas mídias como uma realidade que é passível de ser alcançada. Sim. E voltando ao que o professor Paulo falou lá no começo, esses contos de fadas eram apenas para diversão, né? O de agora é uma realidade mesmo, né? É para vender, é consumista, não é isso, Sim, é consumista. E eu acho que, até pegando essa citação do Gaiman, o próximo passo é a realidade virtual. Então eu deixo até de estar de frente para a tela do meu celular para eu, digamos assim, estar imerso na realidade virtual, não é? Algumas séries tratam isso, né? 3%, Black Mirror são séries que tratam dessa questão. Verdade. Em que eu deixo de olhar simplesmente para a tela porque eu estou lá dentro da tela agora, não é? Então eu vivo essa realidade virtual, como se fossem avatares. Avatares, né? Exatamente. Avatares de pessoas que eu gostaria de ser. Né? Para ter ideia de como isso ainda é forte, nós temos hoje aquele jogo de realidade virtual chamado The Sims. E o The Sims, as pessoas se casam no The Sims, elas vivem no The Sims, existe dinheiro do The Sims, que pode ser inclusive trocado por dinheiro real. Second Life Second também Life, é outro, né? Second Life, fantástico esse também, Sim. em que as pessoas estão vivendo porque as pessoas estão querendo viver um conto de fadas. Não estão mais dispostas, aparentemente, e esse talvez seja um dos grandes perigos, resultados dessa releitura, de uma releitura muito forte do conto de fadas, para trazer agora para uma realidade que é a realidade das fadas. E, professor, já tem algum estudo sobre esse envolvimento que as crianças, adolescentes estão tendo com as mídias sociais, né? De entrarem neste mundo, de vivenciar esse conto de fadas, né? Já tem algum estudo mostrando os perigos dessas vivências? Eu acho que um exemplo da literatura mundial responde essa pergunta. Quando foi publicado, por exemplo, né, os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, houve uma onda de suicídios entre os jovens, né, por questões de desilusão amorosa. Eu acho que a literatura ela tem um lado forte, positivo na formação, assim, incontestável, e pode ter perversamente o contrário, né, um lado formativo muito destrutivo. Eu acho que a mediação é a mediação de uma figura mais experiente, né, dessa figura talvez materna, paterna, na contação de histórias, ou até na mediação do acesso da criança às redes sociais, né? O horário, exatamente, né? Quanto tempo, o que está fazendo, sim, né? E para que ela até perceba que aquilo que ela está vendo atrás da tela também corresponde a uma certa fantasia. Não é que o mundo real é esse aqui, é o mundo palpável das experiências que a gente vive enquanto sociedade. Agora, no sentido de ter um estudo que associa essas duas coisas, pode até ser que tenha, eu desconheço, não é? Eu acho que sim. Muitas das desordens mentais eu acho que estão bem relacionadas, como uma opinião própria, à ilusão que essa nova fantasia, esse novo conto de fadas que é a realidade virtual traz. Porque muitas das acusações que se fazem ao conteúdo da TV, ao conteúdo da internet, poderia ser evitado pelo simples passar de controle de um pai que, né, deixa seu filho à vontade uma mediação. É necessário uma mediação. E na questão da literatura também. Eu acho que há literatura ruim e há literatura boa. E esse tipo de valor que você dá à literatura, talvez um pai crítico, um pai leitor, consiga transmitir para o seu filho e ele se torne uma criança crítica, né? Que vai saber fazer um filtro
né, daquilo que presta e daquilo que não presta para ele, de acordo com seus vários filtros ideológicos. Então, se eu sou uma família cristã, os meus valores estão impregnados em certas crenças, e que meu filho tem que saber que, na verdade, não que eu vá proibir ou que vá interditar o acesso a algumas coisas, mas que quando ele tiver acesso a isso, ele vai saber diferenciar entre o que é bom e o que é ruim, o que é aproveitável e o que não é. As histórias dos contos de fadas são contadas às vezes na beira da cama para a criança dormir, né? Isso. E viver feliz para sempre, né? Eu discordo de contar para dormir. Eu acho que tem que ser numa tarde para contar e viver feliz para sempre. E aí? O que é que você achou dessa história? E haver reflexão. E haver reflexão. Exatamente. E aí eu gosto muito, quando eu me recordo nos estudos de como eram contos anteriormente, né, no momento em que não havia nem mesmo escrita, os contos eram passados de maneira oral. E os pais se sentavam, por exemplo, para mostrar as estrelas, e eles ficavam olhando junto com os filhos. Olha, ali está Órion, e embaixo de Órion você tem uma serpente, o Nahash. E essa serpente, ela pica o pé de Órion, né, do grande gigante das estrelas, do homem primordial. E ela começa e eles vão dialogando. E a criança aprende ali a história, mas aprende também a abstração. E assim, contar de noite, a criança vai ter como último input, à noite, algo que é o feliz para sempre. E a realidade é essa. Então, e nós acabamos promovendo, muitas vezes, os pais, a fuga da realidade para a criança, depois nós não sabemos o que a criança não quer viver na realidade. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante é quantos pais não gastam, um alerta aqui para os pais também, para nós professores, quantos pais não gastam 5, 6 mil reais para comprar um celular para o filho, mas não compram um livro. Não é? Ou não gasta 10 minutos do tempo para falar sobre o livro, conversar com o filho. E aí é um problema da conectividade também hoje. Essa conectividade, professores, acaba fazendo com que a criança não consiga mais ter prazer no conto, na pessoa falando, na viagem que ela convida, que o contador convida. Não, ela quer aquela velocidade de Hollywood, a velocidade da Disney. E aí, no final, velocidade e efeitos especiais. Isso faz com que a criança não consiga refletir, porque ela já vem com algo todo interpretado. Sim, essa é uma das questões. Também você já dá a interpretação. Não é verdade? Sim. E esse é um dos problemas também. Eu acredito que é um outro alerta que nós poderíamos deixar para os nossos televidentes, para os nossos pais que estão assistindo também. Muito obrigada, professor Sérgio, pelos inputs aqui da nossa conversa. E para você que nos assiste também, muito obrigada. O professor Paulo vai nos deixar aqui alguns links da pesquisa do Conto de Fadas, alguns materiais também para quem tiver interesse, algum professor, pai ou mesmo aluno. Agradeço a sua presença e até mais.